das provas. Se nós queremos, por exemplo, ensinar para alguém como construir um prédio. Um engenheiro, por exemplo, e até sacaneio muito engenheiro por causa disso, né? Um engenheiro não tem acesso à maior parte das grandes provas físicas e matemáticas das quais ele se utiliza. Então, se o especialista está muito, muito, muito longe do estágio real em que ele sabe provar que isso é verdadeiro, quanto mais homem comum, gente. Então, assim, errou o fato por muito. Porque ele não sabe que, porra, a maioria das provas antigas que a gente tinha de física e principalmente de matemática era convenção. E isso a gente depois foi de um tempo conseguindo entender isso na física, porque a gente aprendeu que o macroespaço ele tem uma chance muito. Ele é muito mais aceptivo a microerros. Então, por exemplo, várias coisas que nós fazemos dentro da matemática, dentro das construções civis e afins, são coisas que nós aproximamos porque aquela margem de erro, aquela margem de diferença não é impactante o suficiente para derrubar um prédio, não é impactante o suficiente para cair uma casa, não é impactante o suficiente para explodir um míssel antes do míssel chegar no local específico. Agora, quando a gente vai para nível de consciência, quando a gente vai para nível neurônio, quando a gente vai para nível atômico, existe uma diferença e uma imprecisão radical dentro desses escopos e que são necessárias para entendermos outros avanços e principalmente para as áreas que hoje nós estamos investigando, que chamamos da hard science. Hoje, quando a gente vai ter noção da IA, quando a gente vai ter noção da consciência, todas essas coisas são utilizadas para conseguirmos precisar, mas vemos que não existe essa precisão no microespaço, nas microcoisas. Mas na macro coisas, a aproximação é necessária. Porque senão a gente não consegue fazer as coisas. Existe muita convenção na matemática. E o Gaio Fato não tem a menor ideia disso. Não tem a menor ideia. Ele não sabe o que é uma raiz. Ele não sabe o que é uma raiz quadrada. Ele não sabe. Se eu pedir pro Gaio Fato me explicar o que é uma raiz quadrada, ele não vai conseguir me explicar o que é uma raiz quadrada. Sim. Porque é difícil. O que ele vai conseguir é dizer raízes quadradas. Sim, ou abrir a porra da calculadora e fazer na calculadora. Ou se ele estiver, de repente, assistindo bastante João Carvalho, buscar no Wikipedia. Que é plenamente possível. John Wick. John Wick. Pode dar play. Clonou o ser vivo. Clonou. Produziu vida. E agora a gente tá debatendo. Um homem defendendo tanto ciência burguesa, né, velho? Eu nunca vi um homem Falou não dentro da terra. Desculpa. Nunca vi um homem defendendo tanto a ciência burguesa. É a teoria que embasa o Godzilla. É a teoria que embasa o Godzilla. Da piscina? Godzilla? Não sei qual a relação, mas... Caralho! The Hollow Earth chama. Tem tanta coisa, né, que a gente não fica assim. Sim. Eu já ouvi que tem um livro do Júlio Verne? Não. É, do Júlio Verne. Viagem ao centro da Terra. Mas esse livro que ela vê é igual o livro que eu vejo. Bibi, esse livro é igual o que eu vejo, Bibi? E é interessante, gente, porque assim, o Júlio Verne, ele foi uma das pessoas que incentivou, nesse sentido, as descobertas científicas e as pessoas irem atrás da questão da ciência. Inclusive, muitos dos maiores cientistas tiveram no Júlio Verne uma influência. Né? Isso é até bobinho ela tratando dessa forma, porque é evidente que ser um dos percussores nesse sentido da ficção científica é extremamente importante, né? E que boa parte dos físicos, boa parte dos químicos, boa parte das pessoas que trabalham com hard science amam ficção científica, né? Porque a ficção científica dá a eles possibilidades e o que eles estão buscando, né? Coisas que eles querem ver materializadas. E eles descobrem as coisas, muitas vezes, buscando alcançar essas coisas. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas existe uma relação muito forte entre a ficção científica e o libertarianismo. O libertarianismo, ele se apossou de alguma forma desse tema, porque um dos autores mais importantes, o Robert Heinlein, ele tem um livro, The Moon is a Rastras Mistras. Deixa eu ver. Mistras. Que foi um livro feito pelo Robert Heinlein, que foi um livro que, assim, consagrou um protagonista agorista. E o próprio Isaac Asimov, não sei se foi o Isaac Asimov, ele estava no
numa conferência de ficção científica do lado do Kuhnke, Samuel Edward Kuhnke, que era um fã, assim, absoluto de ficção científica. E hoje existe um prêmio chamado Prometheus Futurist Premium Award, se não me engano. Que é um prêmio que é dado todo ano, Prometheus Award, que é dado para autores libertários pela Libertarian Futurist Society, que tem como seu presidente um autor chamado David Freer. Não sei se ele é judeu. Mas muitas e muitas vezes o libertarianismo, junto com esse pessoal forte da ciência, trazem casos de como a ciência poderia solucionar temas, problemas, situações que, de alguma forma, hoje, são usadas pelo Estado. Então, um exemplo simples. Pessoal, quantas e quantas vezes... Eu estava tendo uma conversa com quem? Com o Diogo. O Diogo, ele trabalhou no centro de distribuição da CEMIG. E ele me falou, eu tenho plena convicção... nunca conversamos sobre isso, sobre nada que a gente defende isso. Eu tenho plena convicção de que a energia elétrica poderia ser privatizada. Literalmente começou a defender isso pra mim. A Raíssa tava no carro, não foi, amor? Raíssa tava no carro, presenciou aí. Que é meio óbvio isso, né? Dizendo que as únicas limitações, e poucas limitações, eram técnicas. Então, quando você, de alguma forma, restringe isso, ou você usa a imaginação humana para alcançar esse estágio que ainda não está disponível, você consegue fazer soluções. Por exemplo, como... Por que a gente precisa de postes? Cara, tem uma... Eu não sei se é Suíça ou se é Suécia. Um desses países nórdicos aí. Tem 50 empresas de energia elétrica. Não, no Rio de Janeiro, por exemplo, tinha competição. Eu vou ter... De energia elétrica. Pensei Já que era, teve. Pensei que era das milícias pra oferecer energia. Pensei que era das milícias. Tem essa concorrência lá também, né? A milícia com... né? Inclusive tem um texto muito bom no Instituto Hofbard sobre isso. Sobre como foi o Estado com a canetada que impediu a concorrência no setor elétrico. Mas hoje, por exemplo, os postes são um meio de impedimento. E qual que é o meio que a gente pode encontrar, por exemplo? Tem uma cidade aqui que não tem poste. Tem um lugar aqui em São João del Rei. Não tem poste? Não tem poste. O que eles fazem lá? É no chão, pô. É pelo chão. Mas eu imagino que tenha sido substancialmente mais caro. Não sei, é da época da colonização, caralho. Eu sabia. Antigão isso, caralho. Sabia não. É muito antigo, porra. Isso é muito antigo, não pode ser mais caro, velho. Ouro não vale, assim, ouro vale muito. Valia muito, mas hoje vale muito mais. Vale. Então, assim, naquela época, cara, eu acho que é de 1700, 1800, porra, o bagulho que eles fizeram. Sim. E é pelo chão, não é a cidade inteira, mas é uma rua que é toda preservada, que é da época lá de 1700, 1800, que não tem poste, é tudo do chão. E fica muito mais bonito.